está aqui, vocês... Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por você estar aqui conosco, para que juntos nós possamos adorar o Senhor e entregar a Ele o nosso culto nesse dia. Eu te convido, onde você estiver, o que você estiver fazendo, a parar um pouquinho e nesse momento a falar com o Senhor, a agradecer a Ele por mais um dia, por mais uma semana. Ontem nós completamos 4 dias de isolamento físico e o Senhor tem cuidado de nós nesse tempo, o Senhor tem sido o nosso provedor, o Senhor tem demonstrado a sua misericórdia todo o tempo, o Senhor continua sendo um Deus bom e nós só temos motivos a agradecer ao Senhor porque Ele tem nos sustentado durante esse período. Eu vou parar um pouco o que você está fazendo nesse momento e a conectar o teu espírito com o Senhor, a ser grato nesse momento, a render a Ele o teu coração, a prestar atenção para ouvir também aquilo que o Espírito tem a falar contigo. Se você tem estado muito ocupado, se você tem feito tanta coisa nesse tempo, estado tão atarefado e não tem dado lugar à voz do Senhor, eu te convido nesse momento a parar um pouco e a separar esse momento para o Senhor e somente para Ele. Pai, muito obrigada por essa noite, muito obrigada por esse momento. Nós louvamos o Teu nome, nós queremos Te agradecer pelo Teu amor, pela Tua provisão, pelo Teu cuidado conosco. Nós queremos Te agradecer pela oportunidade que estamos tendo nesse momento de nos aproximar de Ti, porque esse tem sido um tempo de arrependimento, um tempo de proximidade. Nós Te agradecemos, Pai, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado nesse tempo. Te pedimos que o Senhor se faça presente nesse lugar conosco, que o Teu Espírito se mova com liberdade nas casas e em qualquer lugar onde qualquer pessoa esteja ouvindo, que nós possamos abrir o nosso coração para Ti, Jesus, e deixar que o Teu Espírito venha novamente, para que possamos entregar a adoração que o Senhor é digno de receber. É isso que oramos a Ti, no poder do nome de Jesus. Amém. Eu te convido a louvar conosco nesse momento, declarando que o Senhor é digno de receber o nosso louvor e que por isso nós o exaltamos, nós o entronizamos, nós agradecemos quem Ele é, não somente nesse lugar físico,
por esse tempo de podermos estar diante de Ti, diante da Tua presença, em viver um tempo de comunhão, de relacionamento, de unidade com o Senhor, mas também de comunhão e relacionamento com o corpo de Cristo, a igreja viva do Deus vivo. E nós te louvamos, Deus, por mais que seja um tempo extremamente dificultoso, em muitos aspectos, mas nós confiamos no Senhor. A nossa confiança, a nossa esperança, a nossa fé está no Senhor. E nós te louvamos, Deus, e te damos graças nessa noite, porque o Senhor tem sido bondoso e misericordioso para com aqueles que buscam a Tua face. Temos orado, Pai, nesse tempo difícil, para que as famílias sejam sustentadas, que a provisão do Senhor esteja presente na casa de cada um daqueles que têm se inclinado a ouvir a Tua voz. Te pedimos, Deus, que a manifestação curadora e saradora do Senhor nesse instante alcance a cada um daqueles que ouvem a Tua voz. Nós te pedimos, Senhor, sobre a população. Te pedimos que a manifestação do Teu poder curador, misericordioso, seja sobre essa nação, seja sobre a nação brasileira, Deus, em nome de Jesus. Nós levantamos o nome de Jesus nessa noite no lugar mais alto, para que em nome de Jesus a manifestação poderosa do Senhor seja abundante sobre cada casa e sobre cada família que nos ouve. Em nome de Jesus, essa tem sido a nossa oração constante, Pai. Em nome de Jesus te pedimos que o Teu Espírito tenha completa e total liberdade nessa noite a falar aos nossos corações, Deus, a cada um nessa noite que ouve a Tua voz, e aqueles que porventura durante a semana estarão ouvindo, Deus. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Boa noite. Que o Senhor abençoe a sua vida, abençoe a sua casa. Obrigado mais uma vez por abrir as portas para poder receber muito mais do que a um ministério, a uma igreja, a um homem, mas poder receber a palavra de Deus, a palavra do Deus vivo nessa noite, sobre a sua vida e sobre a sua casa. Eu creio que Deus está aí, operando de forma poderosa e tremenda, ainda que porventura nessa noite você não possa estar vendo, mas Deus está presente, agindo e atuando sobre a sua vida e sobre a sua casa. E eu abençoo você nessa noite, como a palavra de Deus diz, com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, por meio de Cristo Jesus. É a promoção, a delação de bênçãos sobre a sua casa e sobre a sua vida nessa noite. No domingo passado, nós estivemos aqui juntos, você e eu, falando a respeito de relacionamento. E falamos a respeito do que é igreja, falamos do que é templo, falamos a respeito da criação do homem, quando Deus estabeleceu com o homem lá no Jardim do Éden um relacionamento, como Deus se relaciona com toda a sua criação. Falamos sobre o povo hebreu saindo do Egito e em meio ao deserto havia lá uma tenda que era a tenda do encontro, e a tenda do encontro não era exclusiva para Moisés, era para todos aqueles que desejassem buscar a presença do Senhor, o conselho do Senhor. Falamos sobre a constituição do tabernáculo e falamos que Jesus é maior do que o tabernáculo. E se você puder, nesses dias, esteja lendo a carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus é muito interessante, é muito importante, porque ela fala sobre a supremacia de Jesus sobre todas essas coisas. Agradeço ao Marcos Morgado, a aula
que foi dada aqui na Escola Bíblica Dominical a respeito da carta aos Hebreus, e como foi gostoso, como foi bom, e a palavra aos Hebreus é de suma importância para que você até mesmo possa entender aquilo que nós estamos ministrando esses dias, a respeito de sermos o templo do Espírito Santo. Falamos a respeito da base das religiões, né? O tripé das religiões, como lugar santo, pessoa santa, objetos santos, ou coisas santas, né? E falamos que todas essas coisas, elas não têm em si mesmo nenhum valor. E até mesmo botamos lá o tabernáculo, botamos o primeiro templo feito por Salomão, o segundo templo no período de Zorobabel, falando a respeito de tudo aquilo que Deus havia estabelecido com um propósito maior de adoração. Falamos a respeito do que Jesus conversa com a mulher samaritana, que está lá em João capítulo 4, quando a mulher pergunta para Jesus qual era o verdadeiro lugar da adoração, se era lá em Samaria, se era em Jerusalém, e Jesus fala de uma forma tão enfática, né, desconstruindo alguns pensamentos religiosos, ou poderíamos dizer assim, quebrando paradigmas, de que não seria nem em Samaria e nem em Jerusalém, mas a verdadeira adoração partiria de um coração que adoraria ao Pai em espírito e em verdade. Isso vai além do que uma dimensão geográfica, vai além de 4 paredes que nós conhecemos hoje, até mesmo e continuamos denominando como templo. E eu disse, né, que nós não somos contra o congregar, pelo contrário, o congregar é muito importante. Congregar é uma bênção. Se você não tem congregado nesse período que nós estamos em pandemia, que é óbvio, quando não estivermos mais nesse período onde há as limitações para que possamos estar congregando, nós vamos congregar novamente. Mas o meu desejo é que haja uma visão diferente no nosso coração, como igreja, como povo do Senhor, do que é congregar. Qual é a importância e qual o valor? E eu disse, até mesmo, eu fiz uma pergunta na semana passada, quantas vezes nós fomos, né, ou nós saímos da nossa casa em direção ao prédio da igreja, e às vezes, obrigado, então a gente não estava muito afim, porque tinha apenas um compromisso a cumprir na igreja. E eu disse que isso é uma visão da religião, uma visão extremamente religiosa, porque eu tenho que fazer. Mas eu falei sobre relacionamento, o prazer que nós temos de estarmos congregando juntos, porque o congregar juntos manifesta o poder do corpo de Cristo, na ação da unção que está presente na vida de cada um daqueles que fazem parte desse corpo, e que mutuamente nós vamos ter motivos para nos abençoar mutuamente. Por isso que Paulo vai falar que quando nós nos encontramos, um tem salmos, o outro tem palavra, o outro tem um cântico espiritual, cada um vai ter algo para doar e dar, ou se doar e se dar, se entregar de forma plenamente ao Senhor. Mas eu quero ler o texto que foi base na semana passada. Eu quero começar com esse texto em Marcos capítulo 13, para que possamos dar continuidade à palavra do domingo passado. Marcos capítulo 13, no versículo 1, quando ele estava saindo do templo, um dos seus discípulos lhe disse: olha, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas. Você está vendo todas essas grandes construções? Perguntou Jesus. Aqui não ficará pedra sobre pedra. Perdão, serão todas derrubadas. Todas. Não ficará pedra sobre pedra. E de fato aconteceu, nós falamos isso na semana passada em relação ao ano 70,
que o templo foi destruído, não ficou pedra sobre pedra. Hoje, a única parte do templo que permanece é o lugar chamado Muro das Lamentações, é o lugar mais próximo onde o povo judeu pode se aproximar da construção do antigo templo para poder adorar, porque o templo mesmo já não existe mais. E aqueles que firmavam ou baseavam o seu coração num lugar esplendoroso, adornado de pedras, já não tinham mais o lugar do culto, já não tinham mais o lugar da adoração. Eu quero meditar um pouco com você, porque nesse período nós não podemos congregar, nós não estamos presentes, congregar que eu digo assim, nós não estamos presentes juntos ou coletivamente no mesmo lugar geográfico, no mesmo lugar físico. Mas nem por isso nós estamos deixando de congregar, amém? Nem por isso nós estamos deixando de adorar, porque nós compreendemos que a adoração e o congregar ou adorar ao Senhor vai além de um espaço físico, ainda que esse espaço físico seja muito importante para estarmos, porque é um lugar onde nós podemos nos abençoar mutuamente. Eu posso olhar para você, posso te dar um abraço apertado e gostoso, posso te dar um beijo santo, um ósculo santo, como a palavra de Deus diz, e isso é muito bom, isso é maravilhoso. Mas, queridos, esse não é o lugar principal, porque hoje nós não temos esse lugar, estrutura física. Existem outros países hoje que eles não podem se reunir como nós temos a liberdade aqui no Brasil de nos reunirmos num lugar físico. Nós nos encontramos num lugar físico, né? Mas é por isso a igreja deixou de existir. Existem lugares que eles só podem se reunir poucos e dentro de uma casa, ou por muito tempo na história eles se reuniam num subterrâneo ou em uma caverna. E nós não temos essa realidade aqui no Brasil, mas em alguns países ainda acontece isso. Eles não podem ter a liberdade do culto religioso porque outras religiões operam e dominam sobre a nação. E é proibido terminantemente adorar a um Deus diferente do que a nação promulga naquele lugar. Então, para eles adorarem, para adorar a Deus, eles precisam se reunir em grupos pequenos, eles precisam estar em casa. E é tão interessante quanto o que Jesus fala a respeito da igreja, porque ele fala que se a igreja tiver 2 ou mais reunidos em meu nome, eu estarei ali no meio deles. É uma dimensão muito diferente da realidade de um fator de religião. Porque é bom, nós gostamos, eu gosto de estar na congregação com os irmãos juntos, mas muito mais importante nesse tempo é nós não esquecermos que nós somos a igreja. Eu quero pensar um pouco aqui nas palavras de Jesus, de não ficar pedra sobre pedra. Nós não sabemos, queridos, o que nos reserva para o dia de amanhã. Nós não sabemos. Nós não sabemos como será o governo de amanhã, como será a Constituição daqui a 10, 15, 20 anos. Nós não sabemos. Mas eu sei que a igreja do seu início, ela viveu um tempo de perseguição, um tempo onde não havia a liberdade de adorar ao Senhor, não havia o que nós chamamos de templo. E a igreja ela só toma esse formato, templo, culto, lugar, igreja de Cristo, como constituição e organização
natural, não estou falando da igreja sobrenatural de Cristo, estou falando da natural como uma organização. No 3º século aproximadamente, onde ela se institucionaliza. Mas a igreja até então, como o corpo vivo de Cristo, se reúne em todos os lugares, é atemporal, em todo o tempo, mas também em todos os lugares. Se tiver 2 ou mais reunidos, não sou eu que estou dizendo, é Jesus que está dizendo, eu estarei ali no meio. E se Jesus está no meio, queridos, é a igreja presente naquele lugar, é a igreja constituída naquele lugar para adorar ao Deus vivo. Eu quero que você abra, se você puder, João capítulo 4, e nós vamos voltar ao que a mulher samaritana está ali conversando com Jesus. João capítulo 4, de 19 a 24. João capítulo 4, de 19 a 24. Que ela diz assim: disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém. É o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A igreja é composta de homens e mulheres, jovens e até mesmo crianças que adoram a Deus em espírito e em verdade. Não é uma adoração regulamentar. Eu não estou falando contra a ordem do culto que nós estabelecemos, tem aquele período de louvor e depois a palavra, ministração da palavra, tem oração. Não é a ordem do culto, não é isso. Mas Jesus não é só essa mulher, mas nos leva a entender que a adoração precisa ser em espírito e em verdade, e além de um lugar físico. Porque imagina, irmãos, eu não sei, daqui a 10, 15, 20 anos o que é que vai acontecer. Eu espero particularmente que Jesus já tenha vindo buscar a igreja. Mas nós, como povo e como nação brasileira, não estou usando minha boca como profeta, nada disso, mas imagine se os nossos lugares de culto não ficasse pedra sobre pedra. Imagine se a fala de Jesus estabelecida aos seus discípulos em relação ao templo lá em Jerusalém fosse estabelecida para nós hoje como igreja, de não ficar pedra sobre pedra. Como nós estaríamos para adorar? Como nós estaríamos para buscar ao Senhor? Será que temos usado a construção como muletas, que eu só posso adorar ou eu só vou adorar se eu estiver lá no prédio? Por isso que eu tenho falado nesses 2 domingos a respeito de relacionamento, porque o relacionamento com Deus, o relacionamento com Deus vai além das 4 paredes do prédio chamado igreja.
O relacionamento nos leva a uma intimidade. Eu gosto muito quando Jesus, e eu gostaria que, se você estiver com a sua Bíblia, você possa abrir lá Mateus no capítulo 6. É um ensinamento muito bonito, Mateus capítulo 6. Quando Jesus está aqui ensinando a respeito da oração. Os discípulos, em determinado momento, fazem uma pergunta a Jesus, dizendo: mestre, os discípulos de João, eles oram. O senhor pode nos ensinar também? Porque, voltando um pouco à questão da religião, todas as religiões, elas têm um tipo de, eu vou usar essa expressão, oração. Não importa qual. Alguns chamam de reza, outros chamam de ladainha, outros chamam de oração e por aí vai. Mas Jesus aqui, ele não está ensinando como é que eu posso dizer, uma regra de oração, mas ele está ensinando um princípio. E é tão gostoso quando nós observamos princípios. E os princípios, não sei se você vai compreender, eu espero que sim, os princípios vão acima ou vão além, são mais arraigados do que qualquer regra. Às vezes uma regra, ela pode estar fundamentada em um princípio, mas o princípio sempre vai ser maior do que a regra, porque a regra pode estabelecer limites e limitações, mas princípios é algo que está fundamentado e arraigado. E aqui Jesus, ele está ensinando princípios de oração. Ele diz assim: quando vocês orarem, capítulo 6 de Mateus, no versículo 5, diz assim: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas, nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando vocês forem orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe o que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Eu quero parar um pouco por aqui. Você pode... O que Jesus fala a respeito da oração? Ele está levando aqueles que estavam ouvindo a ele e a nós nessa noite a sair de um quadro de uma oração apenas quando as demais pessoas estão olhando, ou uma oração na frente de todos. Não estou falando em relação a culto. Eu estou sendo bem enfático nesses dias para que ninguém interprete que eu estou falando de forma errada. Eu não estou falando contra a congregação, não estou falando contra o congregar, eu não estou falando agora contra o orar em público, nada disso. Mas é bom entendermos que há um tempo onde Jesus está ensinando um princípio de um relacionamento íntimo, pessoal com Deus. Porque Jesus está falando assim: não seja como os religiosos. Eles vão à praça, e ele está falando do seu próprio povo judeu, está falando dos fariseus que eram extremamente religiosos, que eles estão na esquina levantando as mãos e clamam diante de Deus, e Jesus está dizendo: eles receberam a recompensa deles. A recompensa deles é para que os homens vejam, então que os homens recompensem eles. Mas a verdadeira adoração, a verdadeira oração, Jesus está dizendo, está no lugar mais íntimo.
Qual é o lugar mais íntimo da nossa casa? Pare e pensa um pouquinho. Qual é o lugar mais íntimo da sua casa? Alguns vão dizer assim, é o banheiro. Mas quando nós falamos em relação a casal, um relacionamento íntimo, um relacionamento particular e pessoal, a gente está falando no lugar do nosso quarto, onde a gente entra, tranca a porta e ali nós estamos à vontade. Estamos no lugar mais íntimo da casa. E eu estou falando em relação ao relacionamento conjugal. Quando o marido e mulher estão a sós para a sua intimidade, vai lá no quarto, fecha a porta, pronto, acabou, está no lugar certo. No lugar íntimo, no lugar onde ninguém do lado de fora pode acessar. Os filhos não acessam, os parentes não acessam, mas ninguém acessa. É o lugar da intimidade. É o lugar onde nós conversamos, o lugar onde nós rasgamos o coração, o lugar onde nós nos identificamos, o lugar onde nós não temos vergonha. O lugar onde nós estabelecemos aquilo que Deus coloca como algo santo, o relacionamento conjugal. Puro, sem mancha, sem mácula. Mas é o lugar onde nós temos a liberdade de estar para um relacionamento puro e santo, marido e mulher. Jesus ele está falando aqui aos seus discípulos do lugar mais íntimo da casa. Ele fala: quando você quiser orar, entra no teu quarto, fecha a porta, porque é nesse lugar secreto que Deus vai te ver e Ele vai te responder. Jesus não estava ensinando que apenas a oração feita no quarto é respondida, não é essa a realidade. Mas Jesus está dizendo assim: é o lugar da tua intimidade, é o lugar do teu aconchego, é o lugar onde você vai poder rasgar o teu coração diante do Senhor. E sem ficar repetindo, e sem ficar como os pagãos que ficam repetindo, achando que Deus vai ouvir por tanta repetição. Mas é o lugar onde nós podemos rasgar o nosso coração, e eu quero dizer para você, é um lugar que às vezes nós podemos chorar, um lugar onde nós podemos ficar bravos, onde nós podemos questionar, mas nesse sentido, nós não teremos nenhum olhar de julgamento para dizer: não, você tem que orar assim, você tem que fazer assim, a posição é essa. Não, é o lugar da tua intimidade com Deus. Deus nos chama para ter um relacionamento com Ele íntimo, no lugar secreto, e o lugar secreto é o nosso coração, que pode ser secreto ou estar secreto para aqueles que estão ao nosso redor, que muitas vezes só vê o nosso aparente. Ô querido, tudo bom e tal, e lá por dentro muitas coisas estão fervilhando, como eu digo, né? E muitas coisas estão lá dentro se mexendo, onde nós precisamos colocar para fora. E o único que nós podemos ter essa intimidade, ou em alguns momentos, é o nosso Senhor, que nos chama a ter esse relacionamento íntimo, para ouvir a nossa voz, a nossa oração, sem nenhum pré-julgamento. E Jesus ensina aos seus discípulos a fazer uma oração até então que estranha aos paradigmas presentes, porque quem poderia chamar Deus de Pai? Quem poderia chamar Deus de Pai? E essa ação de relacionamento não é mais um relacionamento de uma religião que coloca um Deus distante, mas é alguém que a gente chama de Pai. Eu sei que pela cultura
brasileira, quantos pais têm se tornado ausentes, quantas famílias sem pais, quantos filhos sem pai. E alguns até têm aquela dificuldade de chamar Deus ou assimilar Deus a essa expressão pai. Mas Deus é pai, que supre, que nutre, que guarda, que fortalece, que sustenta, que cura. E aquele que coloca debaixo das suas asas, debaixo dos seus braços e diz assim: vem comigo. É aquele que está como o pai do filho pródigo, de braços abertos para receber o filho que vem de longe, para restaurar na vida dele todas as coisas que precisam ser restauradas. O relacionamento que eu tenho nesses dias meditado bastante e compartilhado com vocês desde o domingo passado, é que Deus não está distante de nós. E Ele quer ter um relacionamento íntimo de um pai. Não uma ação religiosa para dizer: ok, eu cumpro as minhas obrigações na igreja. Eu estava em casa meditando em algumas coisas e nós temos, na verdade, muitos hábitos hoje onde nós falamos em relação a Deus como Pai, mas essa intimidade, esse relacionamento que Jesus ensina através da oração, ele está trazendo um relacionamento restaurado de nós filhos ou dos filhos para com o Pai. Mas também Jesus está falando de uma restauração, de um relacionamento entre aqueles que são irmãos. Porque ele diz que nós devemos perdoar assim como nós queremos ser perdoados. Um relacionamento não apenas vertical, mas a realidade também de um relacionamento horizontal. Eu gosto de uma palavra, e a gente sempre fala de comunhão, 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 comunhão. E como nós temos sido mexidos nesse período de isolamento social, eu estive pensando bastante a respeito dessa palavra comunhão. Às vezes nós atrelamos muito a comunhão ao lugar físico, né? Ao estar junto fisicamente, isso faz parte também. Mas essa palavra comunhão, ela é uma derivação de uma palavra em latim, que também deriva da palavra companheiro, né? Que é companis, que é comer pão juntos. A palavra companheiro, ela surgiu ou ela foi derivada dessa palavra em latim chamada companis, que significa comer pão juntos. E essa palavra fala a respeito de comunhão, trata a respeito de comunhão. Mas quer ver só, a gente que sai muito, trabalha e come na rua bastante, hoje tem uma moda de self-service, né? Então você chega lá, coloca seu prato e muitas vezes o restaurante está cheio, você não tem como sentar sozinho. E você senta na frente de um desconhecido. Alguns são educados, pedem licença, bom dia, boa tarde, boa noite. Outros nem falam com você, apenas sentam e olham para o prato e comem. Eu espero que você não faça isso. Mas ao sentar e comer, você não está em comunhão com aquele que está sentado ali comendo. Você não sabe nem quem é, acabou, você levanta, vai embora, ele levanta, vai embora, saiu, foi embora. Eu não posso dizer que ali se estabeleceu um companheirismo, não comemos pão juntos, não houve comunhão. Você pode estar no Maracanã, tem um aglomerado de pessoas, do mesmo time, vestem a mesma camisa, gol, ai, tá. Mas isso não significa que eles estão em comunhão. Eles estão aglomerados no mesmo lugar, mas não há comunhão. A
A comunhão, ela parte de forma verdadeira quando nós decidimos comer do mesmo pão e beber do mesmo vinho, ou do mesmo sangue, comer da mesma carne e beber do mesmo sangue, falando da unidade que há em Cristo Jesus, que diz: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo, não tem como. E ainda que nesse tempo de isolamento social, afastamento social, nós vivemos debaixo de uma comunhão, não geográfica, mas estamos vivendo debaixo de uma comunhão espiritual, onde eu posso orar por você, você pode orar por mim, onde nós podemos crescer em Deus. Meu querido, ter um relacionamento com Deus significa crescer para estar pronto a abençoar alguém. Eu quero terminar essa meditação lembrando de Jó. No capítulo 19, Jó, ele, em meio às suas dificuldades que passava, na sua necessidade, não apenas física, mas também nos seus conflitos, os mais diversos, diante dos problemas que ele estava enfrentando, ele disse: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Jó tinha noção e entendimento de um Redentor, e muito mais além, Jó estava apontando para Jesus, o autor e consumador também da sua fé. Há um Redentor que já se levantou sobre a terra, que já se manifestou para trazer a mim e a você as respostas que precisamos, não aquilo que queremos como crianças mimadas: eu quero bater no pezinho, mas Deus sabe aquilo que você precisa, o Senhor sabe aquilo que precisamos. Mas Jó capítulo 42, no final de tudo, ele diz o seguinte: antes eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Até mesmo num momento tão difícil de Jó, ele pôde buscar, ainda que não vivendo a nova aliança que nós vivemos em Cristo Jesus, mas ele viveu um tempo de relacionamento crescente, de um relacionamento crescente com Deus. Meu querido, você tem ouvido tantas coisas esses dias, né? Ontem, de sexta e sábado, né? Eu parei um pouquinho, estava tentando tirar um pouco a agitação de ficar parado, porque eu não gosto de ficar parado, né? Eu sou muito, agora tenho que estar fazendo alguma coisa, e dei uma paradinha lá para ver algumas coisas. E quantas lives existem, né, durante o dia? Não apenas o nosso ministério, ministérios os mais diversos. O quanto a igreja tem investido, ou quantos ministérios têm investido para alimentar a sua vida, com palavra, com adoração, com louvor, com intercessão. Mas o relacionamento íntimo e pessoal, ele não pode ser terceirizado. Todas essas coisas são boas, têm sido boas nesse tempo, onde nós podemos louvar e adorar. Eu assisti uma espetacular esses dias, e gosto muito de quem estava lá adorando ao Senhor. Mas não pode me servir como muleta, não pode me servir como bengala, um apoio religioso, porque Deus exige de mim, assim como exige de você como filho, um relacionamento íntimo. Eu sei que esse tempo um dia vai acabar, e nós vamos ter o privilégio, a oportunidade aqui como Brasil, de congregar de novo, de estarmos debaixo de um mesmo teto físico. Nós vamos estar congregando. Mas o meu convite para você é que você cresça nesses dias,
no seu relacionamento individual, no seu relacionamento pessoal e íntimo com Deus, para que quando nos congregarmos de novo, você possa não vir apenas por uma obrigação, não vir estar debaixo do mesmo teto físico apenas para beijar e abraçar alguém, mas que você possa entender que o estar nesse lugar físico é para você abençoar alguém, é para você ser um veículo de bênçãos na vida de alguém que possa ser usado pelo Senhor para orar por alguém, para interceder por alguém, para colocar uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento, ser deixado usar pelos dons. E essa é a minha oração, que esse tempo seja um tempo onde nós como igreja possamos crescer não em número, mas que a gente possa crescer espiritualmente, crescer nessa intimidade gostosa com Deus. E é por isso que eu te abençoo nessa noite, para que a intimidade, o teu desejo de buscar ao Senhor vivo e verdadeiro, transcenda as bases religiosas, mas que seja uma intimidade sua com Deus, sem limites, onde você ouve ao Senhor, mas onde o Senhor também tem ouvido o teu coração. Creia nisso. Eu te abençoo nessa noite. Declaro a graça, a unção do Senhor sobre a tua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te encha de paz. Eu te abençoo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se não se ouvir
Eu sei que o meu Redentor, eu sei que o meu Redentor vive se levantará sobre a terra. A tua vontade transbordará meus desertos com misericórdia. A tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem direito, eu pertenço a ti. Aleluia! Tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço mais, me amas como. Aleluia! Louvado seja o teu nome, Deus. Damos a ti todo louvor, toda adoração. Recebe nessa noite. E te pedimos, Deus, opera o teu querer e o teu efetuar sobre cada casa, sobre cada família, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abençoamos a sua casa e declaramos que o Senhor te abençoe abundantemente. Aleluias. Eu sei que o meu Redentor vive, que se levantará sobre a terra. A tua bondade transbordará meus desertos com misericórdia. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver, eu pertenço a ti. Teu perdão me cura, Deus, a tua cruz te limpa. Eu sei que não mereço mais, me amas com amor. Guarda os meus dias, mesmo sem te ver, eu pertenço a ti. Teu perdão me cura, Deus, tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço mais, me amas com amor sem fim. Oh, sem fim. Esse é o teu amor, Deus. Esse é o teu amor por nós. Te louvamos nessa noite e te damos graças por todas as coisas que tens operado nesses dias sobre nós, sobre a igreja. E te louvamos, Deus, porque podemos crescer nesse relacionamento íntimo. Em nome de Jesus. Assim oramos, Pai, e te damos graças. Aleluia.